Olá! Especificamente hoje eu quero falar sobre dicção. Eu sei que é uma coisa que muito te interessa, porque o conteúdo da dicção está diretamente ligado ao fato de você pronunciar muito bem cada palavra. E quando você pronuncia muito bem cada palavra, a primeira coisa que vai acontecer é que a pessoa que está te ouvindo vai entender perfeitamente o que foi dito. Imagine que você está falando para um estrangeiro. Se você colocar isso em mente, vai te ajudar. Por quê? Quando a gente usa a fala coloquial, a gente muitas vezes engole sílabas, emenda palavras de uma forma que chega a ter até um sotaque regional, dependendo de onde você foi educado e aprendeu a língua portuguesa. Por que é que eu vou focar na língua portuguesa? Porque se você não falar bem o português, não adianta você ter a preocupação de uma boa dicção em uma segunda língua, porque você vai explicar o seu conteúdo, você vai falar para alguém a respeito do seu trabalho, numa entrevista de trabalho, das suas qualidades e defeitos, você vai entrevistar alguém para contratar, você também precisa ter clareza da sua fala, senão a primeira coisa que você vai ouvir é: o que você disse? Ah, não entendi, você pode repetir? Quando alguém diz isso para você, é porque de alguma forma a mensagem não chegou. Claro que eu não estou falando de pessoas que tenham dificuldades ou problemas auditivos. Claro que para essas você vai ter que falar um pouquinho mais devagar e você vai ter que prestar atenção de estar num local adequado para a sua conversa. E por que eu digo isso? Porque se você estiver num local barulhento, numa festa, você tende a aumentar o volume da sua voz. E quando você aumenta o volume da sua voz, você vai criando, sem perceber, um desgaste. Quando você cria esse desgaste, no final do período, quando você sai da festa, do restaurante ou do local barulhento que você estava, você vai perceber que a sua voz diminuiu de projeção, diminuiu a potência, diminuiu a força, porque você utilizou a sua voz de uma maneira que não era exatamente aquela que precisava ser usada. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui de uma maneira compilada, porque se você quer fazer um trabalho bem feito, eu aconselho você seguir uma metodologia. Eu particularmente faço cursos, então já estou deixando para você aqui o recado que se você precisa trabalhar algo mais, é importante que você vá em busca. Não estou falando de cursos onde você precise passar um ano fazendo, mas às vezes locais ou conteúdos que vão te dar pequenas dicas que vão trazer facilidades das quais você nem imaginava que você pudesse ter. E tudo de uma maneira muito simples, mas a mensagem precisa chegar bem. A partir do momento que você aprendeu a falar bem no 1 a 1, na entrevista para contratar ou para ser admitido, você também vai ter facilidade de trazer isso num conteúdo entre os colegas de sala de aula, se você estiver apresentando, ou os colegas de trabalho, mas é muito importante que você pronuncie cada palavra. Quer uma dica para você saber de quando você está realmente pronunciando bem? É quando você pega o seu conteúdo e leva para algum aplicativo onde você tem a legenda automática que é feita pela inteligência artificial. Se você emenda palavras, a inteligência artificial na hora de legendar vai colocar uma palavra que não tem nada a ver e você vai precisar ficar corrigindo. Quanto mais você corrige, mais isso indica que você não pronunciou bem cada palavra. Eu não estou falando de você estar com a voz limpa, sem estar anasalada, sem um resfriado. Por exemplo, hoje eu estou gravando aqui para você, eu estou com um leve resfriado. E esse resfriado que está em processo final vai deixar a minha voz um pouquinho mais anasalada. Mas o que eu quero dizer é da pronúncia correta de cada palavra, de cada sílaba. Quando você diz sem usar gírias, quando até uma pessoa gringa ou internacional que não é um falante da língua portuguesa vai entender o que foi dito, porque você não atropelou as palavras. Isso é fundamental. Entre as coisas fundamentais está a sua respiração. Se você não respira bem, vai ser muito difícil que você fale bem. Vai faltar o ar na projeção das suas palavras, principalmente quando você está em finais de frase. Então,
bem brevemente, eu já vou te ensinar aqui um primeiro exercício. Pegue as suas duas mãos, coloque uma delas na boca do seu estômago e outra na região do umbigo. Imagine, quando você está enchendo um copo de água, você vai encher de baixo para cima. Então, o ar primeiro tem que entrar aqui e continuar aqui. E na hora de esvaziar, a mesma coisa. A primeira que esvazia é a parte de cima e depois a parte de baixo. Feito um copo d'água. Se você vai puxar com um canudinho, você vai perceber que o líquido vai descer de cima para baixo. Então, essa é a respiração correta que você precisa treinar para falar bem. Esse é o primeiro passo de todos. Dando sequência a essa demonstração que eu fiz a você da respiração, da colocação das mãos no seu abdômen, preste atenção que é muito importante que você inspire o ar pelo nariz, por isso as suas vias aéreas não podem estar entupidas e você tem que tratar bastante. Ah, mas eu peguei um resfriado. Aprenda a lavar. Compra aquelas ampolinhas de soro fisiológico e aperta e dá um jato. Você vai usar meia ampolinha, a outra metade na outra narina. Você vai sentir que aquele líquido cai do nariz para a garganta. Obviamente não vai engolir, porque o soro fisiológico é levemente salinizado. E aí, além de cuspir, você vai assoar o nariz. Aperta, deixa sair primeiro de um lado e depois do outro. Essa lavagem nasal é importante para ser feita diariamente. E se você tiver num processo gripal, você vai fazer mais vezes. E a gente encontra até umas garrafinhas que se vende hoje em dia, onde você põe a água filtrada, coloca um sachê. Aquele sachê é aquele soro fisiológico que você vai preparar na hora e você vai dar um jato, metade da garrafinha de um lado e metade da garrafinha na outra narina. Por que eu tô falando sobre isso? Se você compra vários, você pode comprar já o soro fisiológico pronto, mas depois de aberto, ele vai deteriorar. Você tem que guardar na geladeira. E quando você tira da geladeira, fazer com o soro gelado não tem o mesmo efeito. Você precisa amornar e ele pode estragar. Por isso esses sachês são muito práticos para você preparar exatamente na hora e consumir na hora. Mas voltando à questão da respiração, você vai inspirar pelo nariz e expirar o ar pela boca em 5 tempos. A saída do ar tem que ser breve. Por quê? Você vai começar a treinar o seu diafragma para soltar o ar gradativamente, que é o que você faz quando você fala. Você dá uma inspirada e você fala uma frase inteira soltando todo aquele ar que você inspirou. Percebe? Daí você vai inspirar de novo e vai expirar. Por que que a respiração adequada ela é desta forma para a fala? A do canto é um pouquinho diferenciada, mas a gente está falando do falar bem aqui. Por quê? Se você inspira o ar pela boca, você pode fazer um ruído, um barulho. Se você estiver numa palestra ou usando um microfone, isso vai ficar mais visível, ou melhor, audível. As pessoas vão perceber a sua respiração na fala. Para que ela seja imperceptível, você vai sempre inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Por isso é fundamental esse treino. E aí, quando você vai para um curso mesmo, aí você tem detalhes. Eu estou dando um modelo breve daquilo que a gente faz da respiração em 5 tempos. Inspira o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Até não sobrar ar nenhum. E aí, eu preciso inspirar novamente para continuar falando. Por que que essa técnica é importante? Porque ela vai aumentar o fôlego e aumentando o fôlego, você vai conseguir sustentar uma palestra com muito mais leveza. Você vai conseguir apresentar um workshop, um trabalho, alguma coisa sem muito cansaço vocal. E mais um detalhe, essa respiração que eu estou ensinando para você, que é inspira pelo nariz e solta o ar pela boca em 5 tempos, tem mais um detalhe. Se você inspirar, prender o ar e contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Basicamente nesse ritmo que eu tô fazendo para você aqui agora. E depois soltar em
1, 2, 3, 4, 5. Acabou meu ar. Você vai acalmar. Nossa, então isso vai resolver uma crise de ansiedade? Se eu tô ansioso porque eu tô me preparando para uma entrevista, eu tô aguardando na sala de espera, sem fazer ruído, eu vou inspirar pelo nariz, vou prender, contar mentalmente até 5 e vou soltar bem devagar pela boca o ar em 5 tempos, também sem fazer barulho. Mas isso vai me acalmar se eu fizer 5 vezes, muito. Você vai perceber que você vai entrar para a entrevista de uma outra forma. Aí vem a segunda etapa, que é a etapa de você, além de soltar o ar, você produzir sons a cada expiração. De que maneira? Presta bastante atenção no que eu vou te demonstrar agora. A segunda etapa, a primeira é a respiração, a segunda é respiração e vocalização. Por exemplo, você vai inspirar o ar pelo nariz e vai soltar o ar em 5 tempos, e em cada expiração desses 5 tempos, você vai falar uma vogal. Assim, inspira e A, E, I, O, U. Acabou o ar. Percebeu? Os 5 tempos foram simbolizados pelas 5 vogais. Quer aumentar um pouquinho o fôlego? Usa as 7 vogais verbais. Vou chamar assim, para ficar bem simples. A gente tem as vogais pela escrita, mas a gente tem o E e o E. O E fechado, o E aberto, o O e o O. Vamos fazer as 7. Inspira. A, E, I, O, U. Percebeu? O ar acabou. É assim que funciona. Quando você está ali no curso comigo, como um treinamento, você vai fazer essa expiração vocalizada e a gente vai começar a trabalhar e variar os tons de voz, o momento em que você exala mais o ar para ter mais projeção vocal ou menos, como se você estivesse falando pertinho da pessoa. Então, o tom baixa, conforme, veja, volume é falar alto e falar baixo. Tom é o tom grave, pesado, e o tom mais agudo, mais na garganta. Então, tom é diferente de volume e a gente não pode confundir. Ah, mas eu preciso saber tudo isso? Se você for fazer os seus vídeos para aquilo que você quer vender, seja o seu serviço ou o seu produto, sim. Porque você trabalhando adequadamente com a sua voz, você não vai cansar a pessoa que está vendo o seu vídeo. Você vai saber explicar, não só de uma forma didática o seu conteúdo, mas de uma forma agradável para quem está assistindo. Agradável no seu tom de voz, na sua colocação. Então, a respiração e a respiração com a vocalização, elas andam juntas e isso é questão de treino. Eu estou fazendo uma demonstração breve que você vai assistir aí em, no máximo meia hora, um pouquinho mais de meia hora, mas isso leva tempo e tempo é treino. Não adianta você querer sair do zero para uma coisa muito rebuscada, elaborada e um fôlego bem trabalhado de um minuto para o outro. Então você vai passar, por exemplo, uma semana treinando a sua respiração, de inspirar, como eu ensinei, pelo nariz, porque não faz barulho, e depois expirar o ar pela boca em 5 tempos. Para aumentar o fôlego, em 7 tempos. Passa do gradual, de 5 para 6 tempos e de 6 para 7 tempos. Então você vai passar 3 dias fazendo, inspira e solta o ar em 5 tempos. 2 dias, inspira e solta o ar em 6 tempos. Mais 2, inspira e solta em 7 tempos. Você passou uma semana preparando o seu diafragma para partir para o processo da vocalização. E aí você vai no inspira e faz as 5 vogais, como eu te demonstrei, e depois inspira e as 7 vogais. E você pode dividir 4 dias fazendo as 5 vogais e 3 dias fazendo as 7 vogais. E isso você já foi preparando. Esse condicionamento vai te ajudar,
inclusive a se acalmar. Sabe aquelas coisas que a gente diz, nossa, eu fico num desespero só de imaginar que eu vou ter que falar numa entrevista, ou eu vou ter que passar por um processo seletivo, ou eu vou estar ali num grupo, eu vou ter que apresentar para as pessoas e falar das minhas qualidades e defeitos, já me dá um baita frio na barriga e eu começo a pensar em desistir. Eu tô falando desse tipo de receio, porque a respiração, além dela trabalhar o seu diafragma, ela oxigena mais o cérebro e vai te trazendo uma suavidade. E é essa suavidade que você precisa para raciocinar melhor. A pessoa me perguntou sobre os meus defeitos, mas eu vou falar deles? Sim, porque se você disser quais são os seus pontos vulneráveis, além de você deixar a pessoa mais à vontade para realmente poder trabalhar com você aqueles pontos vulneráveis, afinal, se você for um subordinado, a pessoa vai ter que saber lidar. E se você for um chefe, também você tem que saber lidar com o ponto do outro e saber o seu ponto fraco também. Então, tudo isso faz parte da boa relação, seja na conversa entre dois, entrevistador e entrevistado, e você pode estar no papel de entrevistador, como pode estar em certos momentos no papel de entrevistado, como você pode falar para um grupo. Quando você está numa equipe, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos dentro da emissora de rádio uma equipe de 12 locutores. Então, quando o chefe vai falar com os 12, ele está lidando com 12 pessoas diferentes, 12 personalidades diferentes, 12 talentos diferentes, 12 pontos vulneráveis diferentes. Então, quanto mais ele for específico, quanto mais você souber trabalhar isso, melhor vai ser. Ah, Eliana, não vou precisar de nada disso. Eu só quero mesmo saber como gravar meus vídeos, abrir a câmera do celular, fazer um vídeo, porque eu quero vender o meu produto, eu quero vender o meu serviço, eu quero aumentar a minha clientela. Eu sou uma massagista e eu quero aumentar a minha clientela e levar essa clientela até o espaço onde eu atendo. Então veja, você vai precisar saber gravar bem para que o seu vídeo seja um vídeo leve, gostoso, agradável. Ou não, eu vou vender um lápis diferenciado. Esse meu lápis não tem outro igual no mercado. Você vai fazer e vai apagar, ele não vai deixar marca nenhuma na folha, porque é um lápis diferente. Sei lá, qualquer coisa que você vá fazer e você vá precisar falar, você vai ter que ter uma respiração adequada, uma projeção vocal adequada e vai ter que saber usar os diferentes tons de voz. Esse desenho de quando você aumenta o volume, abaixa, quando você fala dando ênfase e volta, é como se você estivesse grifando aquilo que foi dito, dando destaque para aquilo que foi dito. E quando você aprende a fazer isso, a sua comunicação torna-se muito mais eficiente. No começo você vai abrir a câmera, vai começar a falar e vai dizer, nossa, eu disse muita coisa, eu podia ter resumido, a pessoa não vai chegar até o fim do meu vídeo. Como eu posso ter objetividade? Tudo isso pode ser trabalhado. Mas aqui, especificamente, eu tô falando dos passos da dicção e a gente vai chegar lá, porque ela vai requerer um aquecimento da sua articulação. Se você já está com a respiração ok, você vai pensar agora nos movimentos que você vai fazer para falar cada palavra. E é aqui que eu quero enfatizar que a posição da boca, dos lábios e da língua é fundamental. Olha só como vai funcionar a posição da língua, dos lábios e de toda a musculatura da boca quando você fala sa, chá e já. Percebe que vai formando um bico. O sa, a boca tá mais esticada, o chá e o já é mais fechado. Além desse movimento, observe uma outra coisa. Coloca a sua mão aqui e fala sa, chá. Tem sopro, não tem vibração. São as famosas consoantes surdas. A sonora já tem uma vibração. Então, essa diferença é fundamental para uma boa pronúncia. Senão você pode falar e as pessoas se confundirem e não entender, especialmente essas consoantes que são muito parecidas.
Pensando em tudo isso, você vai começar a prestar muita atenção nas sílabas de uma maneira diferente. Sabe quando você está acostumado a olhar para uma determinada coisa e quando você vai ao oftalmo ele diz você está com um grau alterado. Vamos adequar o grau? E você coloca seus novos óculos e passa a ter uma outra visão. É isso que eu quero que você comece a olhar. Uma outra visão a respeito das palavras. Por exemplo, quando você fala ma ou quando você fala pá, percebe que o movimento labial é igual? Só que o ma tem uma vibração aqui no peito, ela é sonora, é uma consoante sonora e também nasal. Ela sai pelo nariz, né? Outra coisa, pá, pá. E se você não colocar a vogal e fizer só o não tem som nenhum, é só uma explosão do lábio colar e voltar, colar e voltar. Por isso, quando você escreve a palavra tampa, é com M, porque você fez para preparar o som do pá, tampa. Você já fechou a boca, então você fez o som do M. Mas se você fala tanto, de tanto faz, tanto, é o na, tanto. Por isso se escreve com N. E aí vem aquela regrinha do português, que antes de P e B, você sempre usa M, porque o ba é mais sonoro do que o pá, mas é igual. Então perceba que o movimento labial, você vai, se você estiver gravando um podcast, aí nós vamos entrar num outro território. Você não tem a imagem, não é um videocast, é um podcast. Como é que a pessoa vai te entender se você não pronunciar corretamente? Você está falando numa TV, a pessoa pode olhar os seus lábios. Ou você está olhando aqui, está assistindo ao meu vídeo e está me vendo pela câmera também. Agora, se você estivesse só me escutando, você não pode ter dúvidas de uma sílaba que eu disse. Por isso a importância da correta pronúncia. Mas eu vou exagerar então essas pronúncias? Sim, porque quando você exagera o movimento, você praticamente está pronunciando cada uma das sílabas. Então o segredo é este, por isso a gente fala do treinamento, e aí eu vou cair numa coisa que várias pessoas que trabalham com voz vão ensinar para você. Voz é corpo. Você depende do seu corpo. Por isso que quando você está resfriado ou resfriada, a voz sai diferente. Voz requer fôlego. Fôlego você vai desenvolver com a respiração, trabalho de diafragma, é corpo. Voz exige movimento de todos os músculos da face, da língua, de onde a língua vai bater nos dentes para falar uma determinada sílaba. Então, voz é corpo. Lembre-se sempre disso. Como você faz para treinar o seu corpo? Você vai na academia. Então você praticamente vai fazer exercícios como se você estivesse fazendo uma academia para o seu aparelho fonador? Sim. Uma academia para a sua respiração? Sim. Uma academia para o movimento da língua? Sim. Dos dentes? Sim. Bom, então eu preciso estar com a minha dentição ok. Olha, você não precisa ter dentes perfeitos e impecáveis, mas se você tiver uma separação muito grande entre os dentes, vai ter um sopro e um escape de ar, em especial esses dentes do meio, que são os incisivos, superiores e inferiores. Quando você tem isso, o escape de ar pode dar aquele chiadinho, aquela sibilação, sabe? Aquelas pessoas que sempre o S parece que fica chiando e se ela tiver no microfone, isso se chama sibilação. Isso começa a incomodar. Se você fala de um jeito muito chiado, a pessoa começa a prestar atenção naquele defeitinho de fala que você precisa corrigir e não no seu conteúdo. Por isso a importância do falar bem requer treino. Então você vai treinar o ma, pá, o ba, o na, o tá, o dá, ó. Tá, tá, dá,
O dá tem o mesmo movimento, mas sai uma vibração. Essa é a diferença. Por isso que crianças confundem certas palavras. Em vez de falar, por exemplo, casa, fala tasa. Porque ela ainda não entendeu que tem que ser surdo, o cá, e não o tá, que sai um som, uma vibração. E aí ela diz tasa e não casa. Percebe? Você vai começar a refinar. Feito o que eu acabei de dizer. Você botou o óculos, você vai enxergar de uma maneira diferente. Você está colocando um recurso, digamos, para os seus ouvidos escutarem de uma forma que você não tinha ouvido antes. E aí, não é só a questão das sílabas, tem também a questão do aquecimento vocal, do aquecimento da sua musculatura. Pensando exatamente na questão da musculatura, você vai prestar atenção nos movimentos que você vai fazer. Por exemplo, você vai aquecer abrindo e fechando a boca vertical e horizontalmente, assim. Sorriso e bico e abrindo e fechando. Outro movimento, sabe aquele estalinho do cavalinho? E se você fizer o bico junto, você vai aquecer toda essa região da sua bochecha. Mais um, você pode girar a língua de um lado para o outro, como se estivesse limpando os dentes, assim. Não tenha vergonha, isso vai aquecer a sua musculatura e é aí que você vai estar preparado ou preparada para pronunciar muito bem cada uma das sílabas que você tiver que falar. Daí vem aquele momento que você pode estar se perguntando, mas que horas que eu vou fazer isso? Imagina, se eu tô fazendo esse aquecimento, alguém vai ficar me olhando, fazendo caras e bocas, eu vou morrer de vergonha. Claro que eu também teria, mas se eu não demonstrar para você aqui, veja, se isso fosse um podcast, você teria que imaginar esses movimentos que eu tô fazendo. Como você está me vendo pelo vídeo, fica muito mais fácil de você entender os movimentos. Então, você pode fazer no momento em que você está ali no seu chuveiro. Então, veja, teve a etapa da respiração, agora você vai aprender a aquecer a musculatura da face, da língua, da boca, para você poder falar. Então, você pode, no momento em que você está no chuveiro, fazer movimentos de abrir e fechar a boca. Você vai fazer sempre no mínimo 10 vezes. Se você fizer mais, melhor para você. Mas você vai fazer o movimento de abrir e fechar, tanto vertical quanto lateralmente, que é o tal do sorriso e bico que eu falo, né? Depois, além de aquecer esse movimento, você vai girar a língua para um lado e para o outro, vai fazer os estalinhos do cavalinho e vai fazer vários movimentos. Pode fazer caretas, porque quando a gente se expressa dessa forma, você está aquecendo todos os músculos e fica muito mais fácil pronunciar cada uma das sílabas. Veja, eu estou fazendo movimentos bem exagerados para você perceber. Mas agora, experimenta, você que está aí me acompanhando. Fecha os olhos por alguns segundos e ouça. Você vai fazer movimentos muito exagerados para pronunciar cada uma das sílabas. Se você voltar agora o vídeo nesse trechinho, você vai perceber que eu exagerei o movimento. E eu fiz isso de propósito, justamente para você entender que você não pode ter medo de fazer os movimentos. Porque quando você faz, você pronuncia muito bem. Ah, mas isso cabe também quando eu estou aprendendo uma outra língua? Claro que sim. Se você faz os movimentos corretamente, por isso criança, quando está aprendendo, ela olha muito no nosso rosto. E pode perceber que os adultos, quando estão próximos de uma criança, sempre falam naquela linguagem, ai, que bonitinho, e vão exagerando. E a criança fica vidrada, olhando no rosto da pessoa. Por quê? É exatamente, e eles começam logo muito cedo a olhar e ficar fazendo movimentos com a boca, como se eles também quisessem falar, mas eles ainda não sabem vocalizar. Então veja, o que eu estou dizendo para você é uma metodologia natural. A gente faz isso por natureza. Quando a gente está aprendendo a falar, a gente vai exagerando, ou a gente diz para uma criança as palavras mais pausadas. Você vai mostrar uma garrafinha e vai falar garrafa. Você vai repetir para ela.
Bom, então esse é o processo também para aprender uma segunda língua? Sim. Quando você vai aprender uma nova língua, você vai exagerar nos movimentos da palavra. Depois é que você começa a juntar. A gente junta. Por isso, no processo de escrita, às vezes a criança tem dificuldades, porque ela vai entender aquilo. Comi um pedaço de pão, pedaço de pão. Você falou tudo junto, mas quando escreve, você vai escrever pedaço de pão. Nossa, mas agora não era de? Por que eu coloco E? Porque a gente escreve com E, mas na hora da fala coloquial, quando o E está no fim da palavra, você pronuncia como se fosse I. Então, é de pão, não é de pão. Ah, tem lugares do Brasil que se fala de pão. Tem, mas se você vai ler desta forma, comi um pedaço de pão. Pedaço, a gente já fala pedaço, porque o O vira U na hora que você tá falando. Então você vai, no passo a passo, você vai, além de pronunciar as palavras, começar a prestar a atenção que se você faz uma leitura muito presa ao papel, e a leitura presa ao papel é isso que eu acabei de dizer, é falar comi um pedaço de pão. Fica muito mecânico, mas a criança quando tá aprendendo a ler, ela faz isso. Ela vai ler pedaço, ela vai ler de pão e ela não está errada. O que ela ainda não aprendeu é que quando a gente fala de uma forma diferente, né? Quando a gente fala, olha, gente é gente. Se ela está lendo, quando a gente fala, ela não vai dizer quando o O virou U na fala. Olha quantos detalhes que precisam ser pensados. Mas na hora de você fazer um discurso, um vídeo, você não precisa exatamente estar escrevendo tudo o que você vai dizer. Você pode colocar palavras-chave, como eu já mencionei anteriormente, e falar de uma maneira bem à vontade. E o falar de uma maneira à vontade é falar do jeito que todo mundo fala. Todo mundo, a gente escreve todo mundo, mas a gente não diz desta forma. Quando a gente diz, fica muito formal, perde aquela aproximação. A aproximação do seu discurso vai incluir a naturalidade. E é isso que a gente vai falar agora também. A naturalidade para você falar no seu vídeo, ou numa palestra, ou até em uma entrevista, requer isso. Você falar como se fala coloquialmente entre amigos. A fala coloquial, ela vai incluir uma coisa do estou à vontade. Como é que você percebe que uma pessoa está lendo e quando ela está falando espontaneamente? Uma das dicas é que a pessoa, quando está lendo, ela começa a falar do jeito que está escrito. Por exemplo, quando está lendo, ela vai ler a letra O do final. Quando está lendo, veja que o O final da palavra vira U. Ou então, depois de tomar café, a gente fala de tomar café e não depois de tomar café. Veja que essas sutilezas é que vão dar no seu discurso aquela espontaneidade, aquela leveza. Falar como se você não estivesse lendo. E aí você tem que se soltar um pouco e dizer aquilo que você leu, se for lido, como você estivesse falando para um amigo ou uma amiga sua. Essa é uma das chaves do sucesso de você ler como se não fosse lido. É daí que entra aquele elemento surpresa, que quando alguém vem visitar um locutor de uma emissora de rádio fala: nossa, mas essa dica que você deu, ou isso que você falou sobre a música, você leu? Sim, é lido. Mas por que a sensação de quem está do outro lado, que só tem, lembre-se, o recurso do som, não tem a imagem como você tem aqui agora, passa essa impressão? Porque a leitura, ela não se prende ao papel. Então, quando eu digo não se prender, é lembrar que na fala, você, na língua portuguesa, de novo, estou focando na língua portuguesa, porque é ela que você vai utilizar para falar do que você precisa. Se você vai fazer uma entrevista,
de novo, vou voltar em todas as situações que eu já falei aqui, ou até gravar o seu vídeo. Ah, Eliana, eu quero abrir a câmera do celular e falar de uma forma bem espontânea. Quando você pensa nisso, falar em forma espontânea, quero abrir a câmera do celular e falar de uma forma bem espontânea. Veja que o do, o de, né? A gente escreve do celular, de gravar. A gente não fala de gravar. A gente não fala do celular. Na fala coloquial, o O vira U e o E vira I. E você tem que lembrar disso na hora que você está lendo. Agora tem uma outra coisa, aí já é um outro capítulo para falar em um outro momento, que são os erros de português. Quando você comete erros, que a gente chama de erro crasso, aquele erro que quem está te entrevistando fala... essa pessoa não sei não. Por quê? Se eu coloco uma pessoa que não fala bem para um improviso, para uma entrevista no ar, ou para um podcast, ou para um videocast, ela vai trazer um problema. Ela vai estar te dizendo coisas ou palavras de maneira errada. E isso é um capítulo para outro momento. O que eu quero focar aqui é na respiração e na dicção, porque o falar bem envolve a dicção. Outra coisa que está ligada também ao processo de dicção, além da dentição, que eu falei que se você tem um grande vão nos dentes, você vai ter um escape de ar. Se os dentes forem muito tortos, é importante que você vá corrigir. Não precisa ter dentes impecáveis, até porque você vai usar aparelho depois de adulto, os dentes vão se alinhar e quando você tira, eles vão levemente se acomodar. Eles não vão ficar como eles eram inicialmente, mas eles não vão ficar certinhos como estavam no momento que você retirou o aparelho. Mas eles são importantes porque a sua língua, ela vai bater nos dentes sempre para pronunciar as sílabas. Mas uma outra coisa importante é a hidratação. Então eu vou ensinar para você uma hidratação expressa, eu sempre falo disso. Não é você pegar um copo d'água, tô com sede, tomar os 200 ml de uma única vez. Isso não resolve. A água vai toda para o seu estômago e ela passa tão rápido pela sua garganta que ela não hidrata o seu aparelho fonador, onde estão as cordas vocais. Então, o que é importante? É importante você beber gole a gole. Veja. Eu tomo gole e continuo falando com você. Essa água hidratou por algum tempo. Daqui a pouco eu vou sentir que a garganta está seca de novo e eu vou ter que dar mais um gole. Então veja, levar 5 minutos para tomar 200 ml de água é muito melhor para o seu aparelho fonador e para você falar bem do que você ficar falando sem parar durante meia hora e aí você para e toma um copo d'água de uma vez. Lembre-se, a água vai toda para o estômago, ela vai só passar ali pela garganta. Quando você vai tomando passo a passo, você está hidratando o tempo todo. Mas eu tô num processo gripal. Lembra que eu falei que eu tô no final de um resfriado? A garganta fica mais seca que o normal? Fica. Forma a secreção? Forma. Você vai fazer... Não, jamais. Não pigarreie. Se você não tiver água perto, você vai juntar a saliva e dar uma engolida forte. Aquela engolida forte vai limpar, a sua voz vai ficar clara novamente, sem que você faça esse aí que eu não vou repetir. Mas uma outra coisa que serve para uma hidratação expressa, que obviamente no meio de uma palestra, de uma apresentação ou gravação de vídeo, você não vai fazer. Você vai fazer isso antes ou depois. É muito importante. Você vai colocar a água, essa água que está nessa garrafa, ela conserva a temperatura fresquinha, não é gelada, fresca. Você vai gargarejar e então engolir, assim. Não vai engolir com o pescoço erguido, levantado, porque você pode engasgar. Então, de novo, você põe um gole de água, você gargareja, né? Fazendo esse movimento de levantar o pescoço, daí você abaixa e engole. Observe. O que acontece? Qual é a diferença de simplesmente tomar o gole de água e fazer esse gargarejo?
Essa turbulência do gargarejo lembra a turbulência da máquina de lavar roupas. Ela vai lavar a sua garganta. Essa turbulência vai desprender alguma secreção que esteja mais colada para que você consiga limpar a sua voz. Então é uma das coisas mais potentes. Eu chamo de beber água hidratando, é uma hidratação expressa, vamos chamar assim. Você faz uma hidratação rápida. Veja que eu falei para você, hidratar bem. Por quê? Se você tá com a boca seca, dependendo do pá, ba, ma, eu tô exagerando, ele vai fazer esse estalinho dos lábios. Os lábios, a língua, a boca precisam estar absolutamente hidratados para não fazer aquele estalinho. Então, boca seca dificulta a boa pronúncia? Sim. Hidratação, aquecimento dos músculos, aquecimento da voz quando você vai colocando as vogais, como eu falei, e a respiração. Então, estou retomando todos esses passos, são importantes para uma boa pronúncia, para você colocar bem aquilo que você quer dizer. Vou recapitular, comece pela respiração, depois a respiração com a vocalização, que é a colocação do som em cada expiração, e eu dei o exemplo das vogais. Depois disso, você tem os movimentos dos músculos da face e da sua língua e a hidratação. Essa coleção de coisas vai ajudar com que você pronuncie e que você tenha uma dicção perfeita para cada sílaba que você tem que pronunciar. E isso vai fazer com que a sua mensagem chegue muito melhor, de uma maneira agradável. E lembra que eu disse para você que está assistindo, eu vou dar um presente para você que ficou até o final. Então, o terceiro é falar bem requer uma boa dicção. Então, fale e preste atenção. Fale com clareza. A dicção vai levar a clareza. Então, a palavra clareza é a sua senha de número 3, com as letras todas em maiúsculo. Clareza. Guarda aí. Você que anotou as 3 já vai ter um acesso diferenciado a um presente que eu vou dar para você depois. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais, que ele tenha sido aquele óculos que amplia a visão, no sentido de ampliou a sua audição e você vai passar a ouvir de uma forma diferenciada, prestando atenção em palavra por palavra que disseram para você. Bom, meu canal Voz e Comunicação, Chuf Voz e Comunicação, está à disposição. Você vai ter bastante conteúdo aqui e muito mais. E eu espero que você seja sempre bem-vindo ou bem-vinda. Quer trabalhar um pouquinho mais? Vou ter o maior prazer de ensinar você detalhes que possam ajudar você a soltar a sua fala, a falar com clareza e com leveza e a se dar muito melhor em tudo aquilo que você quer fazer. Porque falar bem abre muitas portas para você, nos seus relacionamentos e na sua vida de forma geral. Um abraço.